chegar com o paciente em crise no hospital, se ele não tiver acompanhado de um familiar, etc., se ele vem entrar ali na urgência, que está com uma agitação psicomotora, um quadro maníaco, por exemplo, ele pode até ser internado, mas o Ministério Público terá que ser comunicado no prazo de, se não estiver enganado, 48 horas, no máximo, a que se acionar alguém nessa família para se notificar essa internação. Eu tenho participado de alguns debates recentemente que tocam na delicadeza desse ponto. Teve um evento do Conselho Regional de Psicologia BH, umas semanas atrás, talvez, falando sobre o posicionamento do CRP contrário à direção que tem sido dada tanto pelo governo federal quanto estadual em relação à questão da atenção aos corpos humanistas. A Dilma Lula já no apagar das luzes lançou um pacote de 700 milhões de reais para o combate ao crack, e Dilma, da mesma forma, continua incentivando a pressão social muito grande, que faz com que o gestor público perceba que ele tem que fazer alguma coisa. Então, a ideia é fazer alguma coisa. E as coisas começam a ficar complicadas, porque nós sabemos bem o que fazer. Então, há uma diretriz do governo federal que compreende as comunidades terapêuticas como um meio de suplementar ao tratamento. A história da comunidade terapêutica é muito interessante, né? Ela vem no espaço vazio que existia na saúde pública em relação à atenção ao usuário de autodrogas. E viva os próprios gatos. Chega lá, isso, depois do sintoma do socorro, o cara olha para o enfermeiro, olha para o sujeito, o portador de fato no transtorno mental, com 5 anos, e fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque o quadro desaparece. Se eu tiver um quadro que foi agravado pelo uso da substância, seja pelo uso ou pela abstinência da substância, ou tem um quadro agravado no caso do alcoolismo, a supressão do álcool, eu posso entrar no quadro de abstinência alcoólica, eu vou com delírio tremens, isso pode evoluir com óbito. Aí é quando eu tiro a droga. Ou uma intoxicação importante de cocaína ou crack, né? O sujeito vai apresentar sintomas paranoicos. Então, assim, se eu tirar a droga ali e colocar em hospício, passado o tempo da crise maior, passado o tempo da ação farmacológica da droga, o sujeito estabelece o estado do peito, porque é normal. Está lá dentro do hospício e fala assim: o que eu estou fazendo aqui? É um castigo, é um internado no hospício. Já que o hospício não é lugar para o alcoolista de outros como, a comunidade terapêutica surgiu dando paz no lugar. As comunidades terapêuticas, somos formas de muita sorte. Eu fui para o hospício, fui para a comunidade terapêutica, fui para o CAPS, e eu estou numa ONG hoje que estamos trabalhando exatamente em parceria com o governo do Estado de Minas Gerais, com um novo programa do governo que é a Aliança pela Vida, é um pacote grande, que tem várias ações pontuais. Na verdade, eu também faço parte de um que a gente deve estar criando um projeto que agora liberou, que eles vão estar pagando, né? Saiu agora, tipo, o edital, você manda um projeto, o governo vai pagar 70 mil reais se ele for aprovado. Nesse dia 31 de agosto, agora, no prazo, para se possa lançar. Nós vamos na correria lá também. Mas a ideia é a seguinte: a comunidade terapêutica surgiu para abrir um vazio na assistência em relação à questão do drogas. Tipo mais, dentro do hospital psiquiátrico não se faz absolutamente nada em relação à atenção ao drogas. Não tem tempo. Não é porque os caras são sacanas. Eu acho que ainda deixa os outros cigarro. Ou porque, qual seria uma questão de natureza? Não dá tempo, simplesmente dentro do hospital. A demanda do sujeito é supermercado de demandas dentro do hospital. O corpo clínico todo, o corpo de enfermagem, o corpo médico, o pessoal da psicologia. Então não dá tempo, realmente. Tem comunidade terapêutica nesse lugar. Em função da pressão atual, o governo federal então, entende que as comunidades terapêuticas fazem parte da rede suplementar, com repasse de verba, inclusive, etc. Para facilitar isso, existe uma resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que se chama NDC 101, Resolução Diretriz Colegiada 101. A NDC 101 normatizava o encaminhamento de uma comunidade terapêutica com vários critérios. Entre esses critérios havia aquilo que se chamava critérios de elegibilidade. Então, existe um critério, alguns de natureza biológica, né, transtornos decorrentes do uso de alguma substância, comorbidades que apareceram naquele sujeito, né, desenvolveu uma pancreatite, desenvolveu uma doença, uma hepatite, desenvolveu uma bronquite, enfim. Existiam critérios nessa resolução científica que contraindicavam internação. Muito prudentes esses critérios, porque de fato, se eu pegar um paciente que está inclusive dentro de álcool, 1,5 litro de cachaça por dia, se eu pegar esse cara aqui agora,
Beber para mudar terapêutica, parou de beber lá na rodoviária, entrou no carro para mudar terapêutica e parou de beber. Beleza. Porque 24 horas que esse cara sem beber, esse cara vai ficar travado dentro da comunidade terapêutica. Ele vai agitar, ele vai ficar confuso, ele vai entrar no quarto de delírio. Não adianta levar, por isso que é a pergunta compulsória, porque dependendo do estado psíquico, eu acho que às vezes é necessário realmente uma internação para ele ter a condição para acordar lá dentro, igual você falou, que realmente você estava. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Quando ele fizer essa pergunta, aí talvez ele estaria tendo condições de saber, não, vou voltar para a droga ou eu vou caçar algum outro mecanismo. Essas pessoas de cuidado que tinham na resolução 101 era para evitar que o time levasse o paciente para eu, com a minha boa intenção, e o caminho do inferno está pavimentado com boas intenções. Eu, com a minha boa intenção, catei o cara, levei bacana e deixei ele sênior. O cara correu de noite, ele dormiu com 4 de chinês, passou por 4 de devil em treinos, eu não tinha um corpo técnico adequado, eu não tinha uma assessoria de enfermagem, eu não tinha um carro disponível, eu não tinha um clínico, eu não tinha um aparelho para ressuscitar, o cara morreu. Então a resolução ela tinha era muito clara nos seus princípios que acatava o programa. Com essa pressão atual, a mesa fez uma outra resolução, que é a resolução 29, RDC 29. E nessa 29, você tirou esses critérios todos de elegibilidade para internação. Desculpa, assim, abriu as pernas. Porque abriu as pernas para deixar as comunidades terapêuticas trabalhar. Está ajudando? Vai ajudar? Vai funcionar? Não sei ainda. O Conselho Regional de Psicologia tem se posicionado contra esse lugar que está sendo dado à comunidade terapêutica, que é como outro tratamento para a dependência química. Já que no estado aqui a gente não tem o arsenal todo, a logística, o instrumental todo, vamos colocar isso no parceiro que esse lugar seria a comunidade terapêutica. Em função da própria lei que prevê, a desconstrução do aparato material, prevê um tratamento comunitário, um tratamento que mantém o sujeito mais próximo das suas relações do dia a dia, a comunidade terapêutica parece um anacronismo. Ela tem um modelo assim, ela parece um pouquinho mostrando o grande internamento do Foucault. Ela parece um lugar, ela é assim da terapêutica, longe dos olhos, longe do coração. Ela é lá no meio do mar. Na verdade, lá é tratado da subjetividade, só quando ele está na sessão psicóloga, não sei isso, ali é um regime militar. Vou amarrar um pouquinho essa fala. Por exemplo, a doutora Valéria, que é juíza da vara de BH, ela tem colocado essa discussão, assim, essa internação compulsória para menores de idade. O sujeito de desenvolvimento, em princípio, não teria condição de julgar de maneira plena as suas escolhas, sobre si mesmo, não pode escolher, só pode dizer o que pode. Né? No Rio de São Paulo, os está fazendo isso, estão capturando as pessoas na rua, levando para a internação compulsória. Mas aqui em Minas está acontecendo isso também. Sim, eu percebo assim, será que essa é a solução? Eu não sei. Eu sei que tem mãe que é correndo a filho na cama quando o cara está usando crack. Isso é desesperador, alguém tem dúvida em relação a isso? Possivelmente tem dúvida em relação a isso. Então, a mãe chegar a colocar uma corrente no filho, deve ser que as coisas não estão muito fáceis ali. Esse é um ponto para a gente considerar. Esse ponto me parece faz um contra-argumento dos colegas, dos nossos colegas e nossos psicólogos em relação a que você não pode internar de jeito nenhum. Eu não sei se não pode internar de jeito nenhum, não. Tem hora que tem que internar. Se é compulsório ou não, eu acho que é o sujeito da lei, sabe? É o agente jurídico que vai localizar isso. Eu vejo, pelo que a pergunta dela é muito conivente com essa firme, a resposta dela. Quando me perguntou, ela falou equipe. Porque quando vai compulsório, o que eu tenho feito é o seguinte: judiciário, todo mundo tem aprovação, tanto juiz, promotor, delegado, e aí muitas vezes tem auxílio até da polícia militar, igual esses dias aconteceu, eu tenho que deslocar para outra cidade para buscar uma mulher, e aí, e conta da